Mário. Aí, Aí pronto, foi. agora foi. Então vamos continuar aqui. A gente parou na última aula, a gente terminou de ver eliminação, se eu não me engano, a gente vê eliminações e tudo mais, a regra de Zaitsev, ok? E a gente viu a parte da desidratação dos álcoois. Tem a intramolecular, que é dentro da molécula, né? A gente pega aqui um OH e um hidrogênio e forma uma dupla ligação. E tem a desidratação intermolecular, que é com outras moléculas de álcool. Então, ele pega um álcool vizinho, sai uma água e junta os dois formando um éter. Né? Isso tudo está aqui, se vocês forem ver, em álcool aqui, desidratação intermolecular dá um éter e a desidratação intramolecular, né, usar sempre o Zaitsev, dá um alceno, que a gente pode ver aqui, ok? Né, sempre usar esse diagraminha como uma base. Enfim, aqui é dehidrohalogenação também, não é tão importante, né? É mais um contrário da adição, então se a adição sabe fazer a dehidrohalogenação também. Mas a coisa mais importante, né, de reações para FUVEST principalmente, é a ação de esterificação. Vocês estão cansados de saber, eu já falei várias vezes sobre essa reação, ela é realmente muito importante, mas ela é muito simples também, porque eu só pego um álcool e um ácido carboxílico e formo o éster mais água. Então, lembrem sempre, álcool, ácido carboxílico, né, os dois têm aquela parte OH, aqui tem a carboxila, aqui tem a oxidrila, né, a hidroxila, e formando um éster e água. Uma reação lenta, e é muito interessante, né, coloquei também aqui no diagraminha, essa reação juntando os dois, mas eu não coloquei a volta, que também é muito importante, porque fica um pouco poluído, que é a hidrólise. Lembre-se da hidrólise do éster. Então, éster mais água, a água vai quebrar o éster, conseguindo formar novamente o álcool mais o ácido, ok? Como eu falei, FUVEST adora os ésteres. Aqui, a reação de esterificação, a gente pode ver que, né, um H e um OH se juntam e as moléculas também se juntam com isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho um triol, um triálcool, um triálcool, todos vizinhos aqui. É a glicerina, composto muito importante na química orgânica. Vocês podem ver para formar triglicerídeos, por exemplo, e ácidos graxos, que são ácidos de cadeia longa. Né? Já viu isso em lipídios, mas eu estou repetindo, que é porque justamente sofre essa reação de esterificação, onde o OH e este H saem das moléculas e as duas se juntam nesse oxigênio aqui. Ok? Vocês podem ver oxigênio junta as duas formando um triéster. Tudo bem? Aqui só algumas observações. A hidroxila sai do ácido, é interessante isso. Às vezes, né? É raro, é só uma observação mesmo. E essa parte da hidrólise é que geralmente a gente coloca um meio ácido ou um meio básico. Então pode acontecer as duas coisas. Não, mas isso às vezes confunde muito mais. O meio ácido justamente ele vai fazer a volta da hidrólise, mas o meio básico acontecem mais coisas. A primeira coisa que acontece quando a gente coloca o meio básico é que justamente volta para ácido graxo e glicerol. A primeira coisa é que acontece a hidrólise. Mas como o meio está básico, o que vai acontecer? Eu tenho uma base e um ácido no mesmo meio, o ácido vai reagir com essa base. Então, quando eu faço uma hidrólise em meio básico, geralmente eu tenho a formação de um sal orgânico. Por quê? São duas etapas. A primeira, hidrólise, éster vira ácido mais álcool, e depois esse ácido vai reagir com o meio que está básico e formar o sal correspondente. Às vezes cai umas coisinhas assim. Aqui a produção de biodiesel é por transesterificação, se não me engano. Não, que é isso. Enfim, é justamente transesterificação. E é justamente uma esterificação que acontece aqui, tipo, eu meio que eu também falei na aula de lipídios, né, que a gente troca os ésteres. Aqui eu tenho esse triéster, né, eu vou transformar em três ésteres comuns e no glicerol, na glicerina, mesma coisa. E nessa purificação, que é justamente a hidrólise básica, ok? A gente vai quebrar usando esta base. No caso, geralmente a gente usa o NaOH, que é uma base muito forte. Enfim, essa aqui é a parte da esterificação, né, da hidrólise básica, que a gente vai, né, que eu falei, as duas etapas. A primeira é a hidrólise do éster, então a gente vai quebrar essa ligação aqui, formar o ácido e o álcool correspondentes, e seguido da neutralização, que eu falei, que a base vai reagir com ácido, reação de ácido-base, formando um sal orgânico, aqui do ladinho. Uma base e um ácido formam um sal orgânico, ok? Então, de esterificação, juro, é só isso, não é muito complicado, cai bastante, mas é só se lembrarem, ácido mais álcool se juntam formando o éster, né? É muito importante desenhar as moléculas para vocês não se confundirem. Às vezes com essa dá essa confusãozinha. Enfim, vamos passar agora para o tema principal da aula. Eu tenho até que compartilhar uma nova janela.
Como química orgânica é mágico. Algo vira um éster. Tudo vira um éster, né? Tudo acaba em éster. E é interessante, né, você falar isso, porque com esse diagrama a gente consegue ver que tipo, a gente pode partir de um alcano, fazer várias reações e chegar num éster, por exemplo. Né? A gente pode fazer reações em sequência para chegar no que a gente quiser. Só respeitar os reagentes e os catalisadores. Nossa, sim. Eu acho foda. Eu acho bem interessante isso. Enfim, começamos aqui a parte de isomeria. Isomeria é a introdução, né? A introdução é o que é isomeria? Isomeria plana. Então, justamente, o que é isomeria? Muita gente fica com essa dúvida e tem muito medo quando a gente fala de isomeria, mas juro, não é complicado. Quando a gente começa a encontrar isomeria, é legal a gente fazer, tipo, um exercício. Desenho composto C4H10. Né? O C4H10 tem CN, H2N mais 2, então é um alcano. Aí, né, um bom aluno de química vai desenhar o butano. Vai desenhar o butano, C4H10, está certo. Mas um ótimo aluno em química orgânica, ele vai falar, eu não sei que composto é esse. Por quê? Porque tem vários C4H10. Ele desenharia nenhum, né? Ele desenharia, tipo, não especificou. Porque o C4H10 pode ser o butano, mas pode ser também, por exemplo, o metilpropano. Aqui, metilpropano é este composto. Aqui. Ok? Só completar os carbonos. Você pode ver C4H10 também. Esse aqui é o metilpropano. Ele vai falar, então, ele não especificou qual dos dois é, eu não consigo falar qual dos dois é. Né? Se ele não especifica, você fala, não, eu quero um C4H10 com uma cadeia normal, né? Sem ramificação. Aí ele vai falar, então é o butano, então aí sim eu consigo especificar. Mas se falar só C4H10, não consigo, por causa da isomeria. Tem vários isômeros que podem ter a mesma fórmula molecular. Isso é interessantíssimo. Como aqui no caso do C5H10 tem várias fórmulas que eu desenho aqui para vocês. Por exemplo, um alceno no primeiro carbono. Posso ter também um alceno com a insaturação no segundo carbono, né, que é diferente, tem uma nomenclatura diferente, então é diferente. Aí um alceno que tem a ramificação, né, também diferente. Aí um alceno que tem a ramificação em outro carbono, então podem ver que tem uma gama imensa de possíveis moléculas com a mesma fórmula molecular. Tem até aqui um ciclo. Então a gente pode perceber que isomeria é importante para a gente distinguir essas moléculas justamente. Então, isso é isomeria. Então, vários compostos com a mesma fórmula molecular são isômeros entre si. Mas tem vários tipos de isomeria, a gente tem que estudar isso. O primeiro tipo de isomeria é isomeria plana. Isomeria que dá para você ver com moléculas no papel. Você pode desenhar a molécula e perceber que elas são diferentes. As isomerias espaciais, que a gente vai ver daqui a pouco, não dá para fazer isso. Você tem que ter uma imaginação 3D para entender por que elas são diferentes. Então, é um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente vê menos isomerias espaciais e vê com mais calma. A isomeria de cadeia é a primeira que a gente vai ver. Estou falando um pouquinho rápido. Mas a isomeria de cadeia é a primeira que a gente vai ver. Que justamente ele muda a cadeia da molécula. Né? Aqui tem os tipos de cadeia normal, ramificada e cíclica. Então, a isomeria de cadeia ela vai mudar esse tipo. Então, um exemplo C4H8, a gente tem essa cadeia que é normal. Né? Essa cadeia aqui que não tem ramificação nenhuma. Aí, na direita dela, no meio, temos uma cadeia aqui, ó, normal. Aqui uma cadeia que é ramificada, né? Tem essa ramificação aqui. Lembre-se, essa aqui é a cadeia principal, tem que passar pela dupla ligação. Né? Esse aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3, dando preferência à insaturação. E aqui temos uma cadeia cíclica. Então, a gente pode ter a mesma fórmula molecular, mas o tipo de cadeia muda. Por isso, é uma isomeria de cadeia. Dá para perceber muito tranquilamente, né, as diferenças entre essas isomerias. Ok? Os nomes também são diferentes. Lembre-se, nomes iguais, moléculas iguais. Nomes diferentes, moléculas diferentes. Enfim, é só isomeria de cadeia, a gente vai passar para a próxima isomeria, que também é bem tranquila, que é a isomeria de posição, que ela vai mudar a posição de alguma coisa. Pode ser uma posição de saturação ou posição de grupo ligante. Ou posição de ramificação também. Então tem vários tipos de isomeria de posição. Aqui a gente tem a insaturação no carbono 2, mas a gente também pode ter essa insaturação no carbono 1. Né? O número de carbonos e hidrogênios continua o mesmo. Então, essa diferença difere no nome, vocês podem ver, but2N e but1N. Então, moléculas diferentes, então, é uma isomeria. Isomeria de posição, porque eu só mudei a posição da insaturação.
ok? Alguns exemplos aqui são importantes. Aqui, por exemplo, eu estou mudando a posição do grupo da função. Então, aqui está no carbono 2, vai para o carbono 1. Sempre que mudar a posição, vai ser uma isomeria de posição. E aqui a gente vai mudar o grupo ligante também. Isso aqui só tem uma observação, que aqui é um CH3 ligando, né? Se eu mudar o CH3 para o carbono 1, o que acontece? Esse CH3 para de ser uma ramificação, né? Como eu falei, não existe ramificação no carbono 1, então não tem como mudar uma ramificação para o carbono 1. O que acontece é que a cadeia vai mudar. Aqui a gente tem uma cadeia com uma ramificação, e aqui a gente tem uma cadeia sem ramificação, né? A gente pega o lápis e consegue passar por todos os carbonos. Então, uma cadeia com uma ramificação e cadeia sem ramificação não é isomeria de posição, é isomeria de cadeia. Ok? Aqui parece várias animações. A isomeria de cadeia a gente pode ver. Aqui é uma cadeia ramificada e aqui uma normal. Tudo bem? O primeiro exemplo não é uma isomeria de cadeia? O primeiro não. O primeiro é a função. É muito legal ver pelo nome. Tipo, aqui, Muda a função, é verdade. aqui só mudou o número onde está ligado, então é de posição. Aqui você pode ver que mudou o nome todo. Aqui é 2-metilpropano e aqui de butano. É bom para diferenciar o tipo de isomeria. Você pode ver como que o nome mudou. Aqui só mudou um númerozinho e aqui, né? Então ligação, mudou só um númerozinho. E aqui mudou, tipo, tudo. 2-metilpropano foi para butano. Loucura. Da hora. É isso de diferenciar. Então, sempre, se vocês souberem, né, nomear, tentem nomear esses isomeria para se entender o que está acontecendo. É muito interessante isso. Outro tipo de isomeria, esse aqui é menos visto, né, é a metameria, que é a isomeria de compensação. Que às vezes a gente tem um heteroátomo, um átomo que não é carbono e hidrogênio, no meio da cadeia carbônica. Então, a mudança de posição dele vai ser justamente essa metameria. Então, aqui a gente tem um éter com oxigênio e carbono, né? Desculpa, oxigênio aqui no comecinho, né, na segunda posição, e aqui na terceira posição. Os nomes são diferentes, né? Nomenclatura de éter é chatinha, coloquei para você já. Esse aqui é o metoxipropano, esse aqui é o etoxipropano, e foi causado pela movimentação do heteroátomo no meio da cadeia. É muito comum a gente confundir isso aqui com isomeria de posição, né? Mudou a posição do heteroátomo, mas seria um tipo específico de posição essa isomeria. É uma isomeria de posição com o átomo, um heteroátomo no meio da cadeia carbônica, ok? Tem outro exemplo aqui, que é justamente essa função toda vai mudar de lugar. Okay? A gente muda lá para esquerda, isso aqui é uma isomeria de compensação ou metameria. Eu prefiro ter uma metameria, acho mais fácil de lembrar. Mas enfim, é geralmente feito com éteres, tá bom? É bem comum a gente fazer com éteres e é colocado para confundir mesmo com isomeria de posição. Não foi criado para isso, mas nos vestibulares eles cobram muito para isso. Então lembrem, quando geralmente oxigênio, nitrogênio no meio da molécula que muda de posição, não é isomeria de posição, é isomeria de compensação ou metameria. Tudo bem? Agora a gente vai ver isomeria de função. É uma isomeria também um pouco simples quando a gente pega o jeito. Que não é quando a gente muda a função de lugar, é quando a gente muda a função em si. É um pouquinho difícil de ver, mas a gente pode ver que aqui, com C3H6O2, eu posso formar duas moléculas diferentes, um éster e um ácido. Então, a gente tem duas moléculas com funções distintas, com a mesma fórmula molecular. Isso é uma isomeria de função, quando a gente muda a função da molécula. Aqui temos um éster, aqui um ácido, mudou a função, mesma fórmula molecular, então isomeria de função. Tudo bem? A gente pega o jeito, às vezes, que tipo, quando tem dois oxigênios, pode ser só éster e ácido. A gente pega o jeito. Quando tem um oxigênio, pode ser éter e álcool, por exemplo. Como é aqui. É isomeria de função entre éter e o álcool. Vocês podem ver duas funções diferentes, mesma fórmula molecular, isomeria funcional. Aqui outro exemplo, né? É um pouquinho diferente, pode ver que tem um carboninho a mais. Esse daqui. Então, isso quer dizer que é uma isomeria entre cetona e aldeído, que são muito parecidos, né? Que um é na ponta, o outro é no centro. Então é interessante a gente ver isso. Não precisa decorar, né, quando que é qual, é só saber desenhar, nomear, que vocês estão bem tranquilos para a isomeria de função. Que são bem diferentes, vocês podem ver que geralmente eles nem pedem para vocês desenharem, só para vocês reconhecerem qual tipo de isomeria. Então aqui dá para ver muito, muito claramente que mudou a função do composto. Aldeído e cetona.
É diferente. E por último, eu acho, é a tautomeria, que é um caso especial de isomeria de função, que a gente vai mudar a função no composto, só que como ele é especial, a gente deu um nome especial para ele, justamente tautomeria. A tautomeria é mais importante para quem vai fazer a segunda fase, mas não muito também. Quem vai fazer a primeira fase, eu vou citar aqui um pouquinho, que eu já falei bastante no curso, é o equilíbrio para a formação do enol. Então a gente tem o aldeído, a gente tem o enol, então o equilíbrio entre aldeído e enol é a tautomeria, ok? Lembrem-se sempre quando a gente for no enol, eu falo tipo, não, então, isso é um enol, então ele existe muito pouquinho, então a gente fala que ele está muito mais na forma de aldeído, ou muito mais na forma de cetona. É por causa da tautomeria, tudo bem? É um nome especial para isomeria de função, são funções diferentes, novamente um nome especial, tá? Isso aqui não precisa saber muito, é só vocês entenderem que existe. Mas para as isomerias mais tranquilas, que as isomerias que a gente consegue ver no papel, são essas somente, né? Somente são tipo 6 isomerias, são bastantes, mas acho que dá para. O nome é muito específico, né? Função muda a função, posição muda a posição, cadeia muda a cadeia. Os nomes ajudam um pouco nessa parte da química, graças a Deus. Tem alguma pergunta sobre essa primeira parte de isomeria? Breno, tinha um exemplo. Esse exemplo que você passou é a isomeria de função, né? Ó, volta lá no exemplo da isomeria de posição. Esse exemplo de baixo é uma isomeria de função, ou tô enganado? Não é. Você está enganado. Por quê? Por, porque aqui a gente tem um éster. Aqui Sim. continua tendo um éster. Os dois são ésteres. Nossa, desculpa, tá? Eu me enganei, Não, então. tudo Eu fui bem. trouxa. É que Tá gravando. esse composto aqui é estranho, né? Porque é um éster logo no comecinho. É muito raro a gente ver isso em Nossa, exercícios sim. e tudo. Esse aqui é mais comum, esse aqui é mais estranho, mas é um éster, né? Lembra do grupo funcional C dupla O? Oxigênio, continua com um radical aqui. É Quem sabe? verdade. Eu fui trouxa. Não, Desculpa, tudo bem, você desculpa, vê pessoal da rapidinho, às vezes gravada. confunde. Mais alguma pergunta? Acho que não. Tô sem perguntas extraordinárias hoje. Não, também. Eu vou passar então para o próximo slide, que é sobre. É interessante o próximo slide. Aqui. A disomeria geométrica, que o Leandro adora também. Nossa, eu odeio muito isso daí. Estou apresentando. Ah, já apresentou? Caramba, não sabia acontecer isso. Eu já tava Legal. apresentando. Tinha visto. Então, a isomeria, a gente começa a ver as isomerias espaciais com a isomeria geométrica, que é um pouco complicado, então eu trouxe um pouquinho de conhecimento sobre, né, essa parte espacial da química que a gente vê pouquinho no ensino médio, que é de representação 3D. Não sei se vocês viram com o Pita, né, com alguém, mas tem essa parte, em vez de representar, em vez de a gente representar assim, né, CH3 igual a CH3, o correto seria representar assim, mas obviamente ninguém vai gastar tempo em exercício de reações orgânicas para representar a molécula em 3D na FUVEST, né? Não, a gente representa assim, porque tá certo, só não representa completamente a molécula. Essa aqui seria a representação 3D dela, que é importante para esses números que a gente vai ver. Por quê? A gente aqui, por exemplo, do butilesiano, né? A gente vê que esse ângulo aqui é bem definido, né? Ângulo de ligação, tudo mais, é tudo bem definido. Desculpa, geometria tetraédrica, isso é bem interessante. Mas a gente, né, não tem como a gente desenhar assim, quando a gente está no papel, a gente desenha com cunhas. É interessante essa apresentação 3D, porque isso aqui vira isso daqui. É uma representação muito, muito utilizada. Cunha cheia tá saindo do plano, então esse hidrogênio tá, né, estaria saindo do plano, né, essa aqui setinha de física, não sei se vocês viram em campos elétricos, magnéticos. Ela tá saindo, vindo para cima da gente, e essa daqui tá entrando no plano, né? Tá indo aí pro computador. Esse daqui tá entrando e esse daqui tá saindo. Essa é uma representação que a gente usa. Eu nunca vi cobrar muito sobre isso. É só para a gente entender um pouquinho o que vai acontecer agora na isomeria. Que a gente chama de impedimento de rotação. O que é impedimento de rotação? Numa ligação simples,
os átomos da ligação, eles conseguem rotar como eles quiserem, né? Tem um movimento browniano e tudo mais, eles conseguem rotar do jeito que eles querem. Ou seja, esse hidrogênio que eu vou marcar de vermelho, peraí, melhor. Esse hidrogênio aqui que eu vou marcar de vermelho, nem sempre vai estar saindo do plano, ele pode estar onde ele quiser. A molécula pode rodar, esse átomo pode rodar, por exemplo, e ele pode estar aqui na linha do plano, entenderam? Não tem posição fixa para os ligantes, né? E posição relativa fixa também. Então, essa ligação simples ela não impede rotação nenhuma, ela pode rodar como ela quiser, os dois lados da molécula. Né? Isso é muito bom para gente, que não causa alguns problemas que a ligação dupla causa, por exemplo. Ligações que têm saturação, elas não vão permitir a rotação do carbono. Ela vai fazer que os ambos lados vão rodar juntos. Daí a gente pode ver, só colocar a abordagem do etapa tá muito bom, que a gente vê acesso ao material. Estou citando isso de novo, mas então você pode colocar um lápis no papel, você consegue rodar os dois papéis, né? Coloca duas folhas de papel, um lápis no meio, consegue rodar as duas folhas. Se colocar dois, não dá, elas vão rodar juntinhas. O que é que acontece na ligação dupla e tripla? Seria cada ligação é um lápis. Então, eles não vão deixar a gente rodar a molécula. Se um lado rodar, o outro vai rodar junto. Então, a posição relativa dos ligantes é sempre igual. Este ligante sempre vai estar ao lado desse ligante. E esse ligante sempre vai estar ao lado deste ligante. Não tem como um rodar e mudar qual ligante está ao lado de qual. Então, isso causa algumas coisas peculiares. Vocês veem aqui, ó, H vai estar com R1 e este H vai estar com R2. Né? Essa posição sempre vai se manter. Não tem cima e embaixo, né? Cima e embaixo ela pode rodar aí, né? Enfim, não é importante de ver isso, mas a posição relativa vai continuar sempre a mesma. Tudo bem? Essa é uma parte importante sobre isomeria espacial, principalmente isomeria geométrica. Em compostos cíclicos, né, a gente vê pouquinho, mas também tem restrição de rotação. Eu estava mostrando isso com a minha piramidezinha aqui de papel, não vou ter ela hoje. Mas também, de novo, a molécula toda vai girar e a posição relativa continua a mesma. Tudo bem? É legal de dar uma olhada nisso. Isso aqui tá errado, né? Isso aqui não serve. Mas enfim, é um H. É legal a gente dar uma olhada nisso. Que quando a gente tem compostos cíclicos ou insaturações, quando gira, meio que a molécula toda gira, não tem como girar independentemente e mudar a posição relativa dos ligantes. Mas bem, a gente está vendo isomeria, porque isso é importante, né? A gente está vendo geometria ou isomeria. Isso é importante para a isomeria geométrica, porque isso explica o que está acontecendo nos compostos. Então, sempre que tiver compostos, principalmente com duplas ligações, tá bom? E ele pedir, me fale dois tipos diferentes de molécula, escreva duas moléculas diferentes. Se tiver dupla ligação no composto, lembrem de isomeria geométrica, tá bom? Lembrem de isomeria geométrica. É muito comum eles pedirem isomeria geométrica para vocês desenharem ou para vocês representarem. É muito comum. E quando tem duplas ligações, principalmente. Com compostos cíclicos é muito raro, porque é mais difícil de fazer, mas também pode acontecer. Tudo bem? Então, por que só compostos com duplas ligações, né, compostos com duplas ligações cíclicos podem ter isomeria geométrica? Porque tem impedimento de rotação. Tudo bem? Porque a posição relativa dos ligantes continua fixa. Aqui, por exemplo, a posição fica fixa entre esses ligantes. Se a gente rodar a molécula. Ok? E aqui também. Eu tenho BR do lado de BR e H do lado de H. Se eu rodar a molécula, ela roda inteira. Eu vou ter de novo BR lado de BR e H lado de H. Ok? E esses dois compostos, esse também, né, esse composto aqui são iguais, esse aqui também são iguais. Então, o composto de cima é isômero do composto de baixo, que é conhecido como isomeria geométrica, mas isomeria espacial. Por quê? Porque eles são isômeros. Porque eu não consigo rodar um para formar o outro. Eu não consigo, tipo, rodar esse daqui para ficar igual esse daqui. Eu não consigo. Eles têm a mesma fórmula molecular. Então, se eles são diferentes e têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Tudo bem? E conhecido como isomeria geométrica. Mas, Breno, todos eles têm nomes diferentes, é isso? Cada um tem um nome. Isso. Cada um tem um nome. É que esses dois de cima aqui é o mesmo composto, só girei ele, né? Então seria esse composto de cima com esse composto de baixo. Eles são isômeros em si e cada um vai ter um nome diferente, sim. Esse aqui vai ter o nome de trans, não sei se vocês já viram, né?
Esse aqui é o isômero trans, esse aqui é o isômero cis. Tudo bem? Ah, tá, Mas entendi. de cima é Obrigada. só um, de baixo é só um. De nada. Se fosse uma ligação simples, isso não aconteceria. Porque a gente pode rodar à vontade. Se eu tivesse uma ligação simples aqui, eu poderia rodar só esse lado da molécula e ficar igual à molécula de baixo. Então, isso só funciona com ligação dupla por causa disso, porque tem essa posição relativa dos ligantes fixa. Ok? Agora, a parte de nomenclatura, né? É a idade mais importante desse conjunto, que é como a gente reconhece uma isomeria geométrica. Para termos uma isomeria geométrica, a gente tem que o ligante R1, esse daqui, tem que ser diferente do R2, que está embaixo dele. E o R3 tem que ser diferente do R4. É só isso que eu preciso ter, e uma ligação dupla, né? Mas é só isso que eu preciso ter, ou não sei. Enfim, é um negócio legal de lembrar isso daqui, para a gente lembrar quando que acontece a isomeria geométrica e não ser pego de sopetão. Se a gente tivesse aqui, um hidrogênio aqui, isso aqui nunca vai fazer uma isomeria geométrica, tudo bem? É uma coisa interessante. Mesmo que fosse a Cl e iodo, isso aqui não faz isomeria geométrica. Mas, se tiver hidrogênio aqui, Cl aqui, hidrogênio aqui, iodo aqui, aí já faz uma isomeria geométrica. Vê que esse é diferente desse e esse é diferente desse. Tudo bem? É uma condição que tem que ser seguida. Então, como eu falei, tem dois tipos de isômeros. Tem isômero cis, que os grupos de maior número atômico ficam no mesmo lado da ligação dupla, e isômero trans, que ficam do lado oposto. Então, lembrar cis, mesmo lado, trans, lado oposto. É geralmente só isso. Então, aqui, tá no lado oposto, os dois grupos. Então, é trans. Até já tinha feito. E aqui, do mesmo lado, então, é cis. Tudo bem? A gente coloca na nomenclatura, como você falou, tem nomes diferentes, sim. Aqui a gente coloca um trans antes da nomenclatura da molécula. Esse aqui seria o 1,2 de brometano, só que como tem isomeria geométrica, a gente coloca o trans na frente. Trans 1,2 de brometano. Se for o cis, cis 1,2 de bromoetano. Tudo bem? Aqui, de novo, é o trans. Essa aqui é a representação mais comum do trans, porque a gente não representa hidrogênio, geralmente, né? Então, o trans fica esse negócio meio espalhado. E o cis fica o copinho, né? Fica um copinho, vocês podem ver aqui um copinho. Colocar uma água aqui dentro. Parece um copinho isômero cis. Porque os dois ficam do mesmo lado da ligação. Tudo bem? Então aqui de novo trans e cis, a nomenclatura diferente dos compostos. Tudo bem? Aqui com o composto cíclico é mais difícil de ver. Né? A gente tem aqui o trans, né, com Cl, e aqui a gente vai ter o cis. Pode ter com o de trás também, mas eu não vou entrar muito nas especificações de compostos cíclicos, porque eu nunca vi caindo muitas coisas complicadas disso. Mas também a gente coloca trans ou cis na frente da nomenclatura do composto. Tudo Nossa, bem? isso é muito difícil para observar. Isso é muito difícil, eu não consigo. Em cíclicos é muito complicado, por isso que eu nem gosto, não quero passar muito tempo falando nisso. Mas aqui você consegue entender, né, Leandro? Em ligação dupla. Sim, sim, não, sim, Então, isso tudo bem. daí. É com certeza o mais importante. Então, você entendeu isso, já está muito bem. Que é ver que isso aqui tem lados opostos da ligação e esse aqui do mesmo lado da ligação. Tá? Essa é a dica de baixo, é que a gente mais tem que entender. Tudo bem? Vocês têm um tempinho ainda? Tem um tempinho para falar um pouquinho de isomeria ótica. Tem alguma pergunta? Não. Eu vou falar um pouquinho de isomeria óptica. São dois conjuntos de dados, mas eles são bem tranquilos. Aqui. Você já está apresentando? Caramba, que legal descobrir como fazer isso finalmente. Um pouquinho de isomeria óptica que eu vou falar rapidinho. A isomeria que mais cai, então, se tiverem perguntas, por favor, me falem, porque é a isomeria que causa um pouquinho de confusão. Mas é muito simples, eu juro que é muito simples. O que é isomeria óptica? Algumas substâncias vão ter o que a gente chama de atividade óptica. O que é isso? Eles vão desviar a luz para um lado ou outro do plano. Então, chega uma luz retinha para você, chega uma luz polarizada, que a gente chama, né? Você deve ter visto em física, e vai passar pela uma substância, e a substância vai girar o plano da luz. Tá bom? Isso não é comum, são poucas substâncias que fazem isso, que são as substâncias que têm atividade óptica. Ok? E ela vai girar para um lado ou para o outro essa luz. Tudo bem? Então, trouxe aqui uma animaçãozinha para vocês verem o que vai acontecer. Ter luz polarizada, ela vai passar pela substância, né? Pensa que tem a substância aqui, o líquidozinho. Vai passar pela substância e vai girar para a direita ou para a esquerda, né? Direita e esquerda é relativo quando a gente está no ciclo, mas ela vai girar para o sentido horário ou para o sentido anti-horário.
isso leva o nome de substância destrógera, que vai para a direita, né, destro, e levógera, que vai para a esquerda, ok? De left, né? Eu sempre lembro assim, destro e left. Mas enfim, quando a gente vai para a direita, a gente fala que ela desvia um ângulo de mais alfa e para a esquerda um ângulo de menos alfa. Isso aqui é raro de cair, mas é interessante saber também, é muito tranquilo, é uma parte muito mais teórica. Tudo bem? Então pode ser destrógera ou levógera essa substância, pode desviar para a direita ou para a esquerda do plano de polarização que foi incidido sobre ela. Mas, né, falei que são moléculas específicas que fazem isso. Qual que é a característica que tem que ter para acontecer isso? É o que a gente chama de carbono assimétrico ou quiral. Tudo bem? Carbono quiral é o nome que os vestibulares mais gostam também. É que é um carbono que não tem nenhum plano de simetria. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nisso. Este carbono aqui, vamos tentar traçar um plano de simetria. Ou seja, eu vou traçar um plano em que um lado seja idêntico ao outro. Vamos tentar. Se eu cortar no meio, um lado fica igual ao outro, né? Aqui vou ter metade de um Cl, né? Metade de um Cl, aqui fica igual. E aqui metade de um flúor vai ser igual. Mas aqui tem um OH e aqui tem um bromo. Então, não são iguais os dois lados. Esse plano de simetria, esse plano não é de simetria. Tudo bem? Vamos passar para o outro. Aqui é de simetria. Essa aqui não tem nada a ver, né? Aqui temos um Br, temos um OH e aqui um flúor e um Cl. Nada a ver esse plano de simetria. Não é de simetria esse plano. Esse daqui, mesma coisa. Fica o Cl. É como se a gente colocasse um espelho e eu quero que fique igual, mas não está igual. Aqui tem um Cl e aqui tem um flúor. Não está igual. E esse daqui, também de novo. Aqui Cl flúor, aqui OHBr, não tem igual. Então a gente vê que não tem nenhum plano de simetria nessa molécula. Então esse carboninho, a gente chama ele de carbono quiral. Se os 4 ligantes forem diferentes, ele vai ser um carbono quiral, que não tem nenhum plano de simetria, que vai desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Então a restrição, né, tem que ser seguida, é que um carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes entre si. Tudo bem? E não é só ligante imediatamente ao lado, isso aqui causa confusão também. Se eu tivesse aqui uma cadeia de 10 carbonos, um C10, H20 aqui, tá? E aqui uma cadeia de 5 carbonos, C5, H10. Seria todo esse ligante e todo esse ligante que a gente tem que comparar. E aqui temos 10 carbonos, aqui 5, então esses ligantes são diferentes, então continuaria sendo um carbono quiral, tudo bem? A gente tem que olhar o ligante inteiro, não só o que está imediatamente ao lado do carbono. Então temos compostos... Breno, deixa eu te perguntar um negócio. Dá para eu misturar isomerias, tipo isomeria plana da isomeria geométrica? Com certeza. Tipo, eu posso falar então que uma isomeria plana, ela pode se ficar a mesma, tipo, ser ao mesmo tempo um carbono assimétrico, um carbono... Sim, a gente pode ter uma isomeria de posição, por exemplo, e é muito comum, né? E não é muito cobrar exercício, mas e na teoria é muito comum. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um composto. Tá vendo? Esse carbono aqui do meio é quiral, né? Aqui temos... Eu não vou deixar hidrogênio nos outros carbonos porque não é importante, eu não quero gastar tempo com isso. Entenda que tem hidrogênios lá, nessas ligações. Aqui eu tenho um ligante que é um metil, aqui eu tenho um ligante que é um etil, aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um Cl. Os 4 ligantes são diferentes, então esse carbono aqui é quiral. Tá vendo que às vezes ele fica meio escondido, não é tão óbvio como esse daqui, ele fica meio escondido na molécula. Então, este carbono é quiral, certo? O que pode acontecer? Eu posso ter um isômero desse composto, que é justamente esse daqui. CHCC. Tá vendo? Eu mudei esse Cl de posição. Então, eu tinha um composto óptico, ele pode ter um isômero de posição que não é óptico, por exemplo. Esse aqui não tem nenhuma atividade óptica, né? Que aqui tem 2 hidrogênios, não tem nenhuma atividade óptica. Nossa, tá. Nossa, muito interessante. Obrigado. Pode. É bem interessante. Eu gostei dessa pergunta, nunca tinha parado para pensar nisso, mas é legal. Um composto óptico pode ter um isômero plano que não tem atividade óptica nenhuma, que não tem nenhum carbono quiral. Porque aqui tem 2 ligantes iguais. Faz sentido. Nossa, da hora. Valeu, muito. De nada. Enfim, é muito interessante. Acho que traz um pouquinho, né, de informação para essa aula de isomeria óptica, que é interessante. Que isso aqui realmente cai no vestibular, tipo, compostos. Não é tão fácil assim em vestibular, né, você entender um composto quiral. É mais parecido com esse negócio aqui de cima que eu desenhei.
tudo bem? Mas vamos continuar. Tem várias coisas assimétricas que a gente tem no nosso dia a dia. Um delas é a nossa mão é assimétrica. Né? Mas quando a gente olha no espelho, né, tem a imagem dela, justamente, com a imagem enantiomorfa dela, que a gente chama, que é quando o objeto está no espelho, uma imagem espelhada dela. Não é igual, né? Como aquele negócio, você levanta a mão direita, você levanta a mão esquerda, né? São mãos diferentes, mas é a imagem espelhada da sua mão. Então a gente vai ver agora a parte de... A gente vai olhar para a molécula e ver como seria a imagem espelhada dela. Se a gente coloca um espelho, né? O que está mais próximo do espelho fica mais próximo do espelho, e o que está mais longe fica mais longe, né? Parte de física e seres planos. Então, essa seria a imagem espelhada da nossa molécula. A gente fala, essas moléculas são iguais ou elas são diferentes? A gente sabe que são diferentes porque é uma isomeria, mas por que são diferentes, né? Se a gente rodar essa molécula aqui, né? Se a gente rodar 180 graus aqui, né? Nesse sentido aqui, né? Não vou conseguir desenhar a setinha, mas se eu trocasse desse lugar rodando ela aqui, fica igual a primeira. Só que isso está errado, né? A gente está tirando essa conclusão por meio de um modelo errado, que é o modelo 2D. A gente tem que olhar no modelo 3D. Eu também, o meu triângulo serviria para isso, meu tetraedro serviria para isso. A gente tem que olhar para a representação 3D, a gente consegue ver que se eu rodar, não dá a mesma coisa, né? Eu tenho essa molécula, se eu rodar, eu não vou me estender muito aqui, eu fiz isso na aula. Isso é interessante para a gente entender por que são isômeros, mas isso realmente não cai na prova, então no aula de revisão não cabe muito falar sobre isso. Mas os ligantes não batem, então isso é bem interessante a gente dar uma olhadinha, porque é uma molécula 3D e tem esses ângulos de ligações que não permitem isso. Tudo bem? Aqui é um exemplo mais comum também, a gente pode ver que é mais difícil a gente reconhecer o carbono quiral, mas eu já coloquei ele aqui. Esse símbolo é de carbono quiral, geralmente vocês pedem para fazer isso. Né? Porque aqui temos um ligante que é um COH, aqui temos um hidrogênio, aqui temos um metil e aqui um álcool. Então, esse carbono também é assimétrico, desculpa, é um carbono, é uma molécula conhecida, acho que ele é ácido lático, e a imagem espelhada dele é essa daqui. Imagens espelhadas são justamente os dois tipos de isômero, tudo bem? Então, um isômero é esse daqui, outro isômero é esse daqui. Então, para você descobrir quais são os dois tipos de isômeros, basta mas também é raro eles pedirem para você falar os dois tipos de isômero. Uma coisa interessante é que você vendo as moléculas, não dá para você saber qual que é o destrógeno e qual que é o levógeno. Ele tem que te falar, não tem como você saber só olhando a molécula química. Ele vai ter que te falar, esse daqui desvia a luz para a esquerda. Então, você sabe, se um é o levógeno, esse daqui vai desviar para a direita e vai ser o destrógeno. Tudo bem? Não tem como você saber só olhando a molécula. Tem alguma perguntinha? Acho que não. Essa é meio que a introdução à isomeriótica, mas já dando bastante coisa. Isomeriótica, basicamente, procurem carbonos quirais, né? Esse é o resumo de isomeriótica. Procurem carbonos quirais, se acharem, é ótica, e basta colocar no espelho. A nomenclatura tem que colocar esse D, esse L. A nomenclatura também é chatinha, mas nunca é pedido. Eu vou fechar aqui. Fechou, meu querido? E vou rapidíssimo falar um pouquinho da última aula de isomeria óptica, que é coisa muito específica. Eu vou falar só um pouquinho do que pode acontecer, né? Porque a gente tem pouco tempo de aula, infelizmente, o Ian atrasou. Mas o carbono quiral, ele vai gerar os isômeros ópticos, mas a gente pode ver em compostos cíclicos que também pode acontecer essa isomeria óptica. Por exemplo, a gente vai analisar várias moléculas, essa aqui não tem isomeria óptica, vocês podem procurar, porque carbonos quirais não vai ter, né? A gente pode ver que esse carbono já tem dois ligantes iguais, né? Todos vão ser iguais a ele, então nenhum carbono vai ser quiral. Aqui, a gente vê que esse carbono tem ligantes diferentes, então a gente vai ter que olhar os outros dois ligantes desse carbono, né? São compostos cíclicos, então esse aqui vai ser um ligante, e esse aqui vai ser outro ligante. Os sentidos importam. Tudo bem? Então a gente vai ver esse carbono, dois ligantes são diferentes. A gente vai ver o sentido horário e o anti-horário, né? Eles vão ser iguais. Vocês podem tentar nomear, mas eles vão ser iguais, então esse carbono não é quiral. Estou passando um pouquinho rápido, essa parte não é muito importante também. Eu nunca vi também cair no vestibular. O etapa passa, então eu tive que passar também. Então esse carbono não é quiral. Esse carbono vai ser quiral porque vai ter uma posição relativa diferente desse ligante Cl aqui.
Os ligandos são diferentes, então a gente vai ter que olhar os outros dois. Então, se a gente for pelo sentido horário, o Cl vai estar no carbono 1 em relação ao carbono que a gente está analisando. E no sentido anti-horário, ele vai estar no carbono 5 em relação ao carbono que a gente está analisando. Tudo bem? Então, os dois lados são diferentes, né? Um vai ter Cl no carbono 1, outro Cl no carbono 5. Então, este carbono aqui é conhecido como carbono quiral. Tudo bem? É difícil se entenderem só com essa pequena explicação, é só para colocar um pouquinho na memória de vocês. Pode falar, Leandro. Breno, tem um negócio legal, aquele negócio da posição do 3, é legal isso daí. Realmente, se tiver na posição relativa a 3, se tivesse aqui o Cl, por exemplo, se eu ir no sentido horário e o anti-horário, os dois ficariam na posição 3. Então, os dois ligantes seriam iguais, então isso aqui não seria um carbono quiral. Mas está na posição 1, né? Então é um carbono quiral. Mas é interessante esse negócio do 3 também. Na posição 3, esse carbono não seria quiral. Essa aqui é uma parte rapidinha, uma parte teórica, que a gente pode ter dois carbonos quirais, 2 ou mais carbonos quirais na molécula. Então fica um pouquinho mais complicado a gente desenhar, né? A gente pode ver que tem vários tipos, tem A, B, C, D. Né? A gente fala que tem 2 pares diferentes de enantiômeros. Então, cada par vai ter um levóide e um destróide, né? Cada par. Quando tem espelho, um vai ser o D, outro vai ser o L. Aqui também vai ter um D e vai ter um L. Tudo bem? Eu não sei qual é qual, só acertei. Enfim, a gente fala de enantiômeros, a gente fala de asterisômeros, isso aqui não é importante. É só mais uma trivia. E esse aqui é conhecido como par enantiomorfo. É uma palavra que pode surgir nos enunciados para confundir vocês. Tudo bem? E quando a gente tem N carbonos quirais, a gente tem 2 elevado a N isômeros ópticos diferentes. Então, aqui a gente tem 2 carbonos quirais, né? Eu sinalizei aqui. Então, a gente tem 4 isômeros diferentes aqui que a gente vê. 1, 2, 3, 4 isômeros diferentes. Se eu tivesse 3, esse 2 a terceira, seria 8 isômeros diferentes. Vocês conseguem ver que começa a escalar muito rápido, então não tem como a FUVEST pedir para vocês desenharem todos os isômeros com carbono com 3 carbono, com elementos com 3 carbonos quirais, né? Então, geralmente parem 2 no máximo. Enfim, é isso. E a última parte mesmo, eu estou muito atrasado, né, é de mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura que não vai desviar a luz, porque vai ter a mesma quantidade de destrógeno e a mesma quantidade de levógeno. Então, um desviaria alfa para a direita, um alfa para a esquerda. Se eu junto os dois com a mesma porcentagem, eles desviam, fica no centro, não desvia para lugar nenhum. Tudo bem? Então, fica a mesma coisa, alfa igual a 0. Tudo bem? Então, a gente fala de mistura racêmica quando a gente fala uma mistura opticamente inativa. E a gente tem compostos que são opticamente ativos, só que a gente mistura os dois na mesma porcentagem e fica inativo. Devo passar rapidamente com os slides. Eu não vou ter mais uma aula, a próxima vai ser o simulado, provavelmente. Então, é isso. Até mais, meus amigos. Eu vou interromper a gravação.